Bom, bom dia, meu nome é Thiago Garlip, eu sou diretor técnico da Prospecad Projetos e Treinamentos, especialista técnico em Autodesk Civil 3D, InfraWorks na comunidade de usuários Autodesk e tenho certificação profissional Autodesk Civil 3D. Na sequência a gente vai ver um vídeo do patrocinador do Autodesk e nos instantes aí a gente volta. Bom, vou falar um pouco sobre o processo de trabalho dentro da Prospecad para projetos de terraplenagem, drenagem pluvial e maquetes eletrônicas especificamente para loteamentos, em que envolve diversos softwares, né? Em que a gente faz a intercomunicação entre os softwares, o Civil 3D, o InfraWorks e o Storm Sanitary Analysis. Bom, comecei na TecGraph, primeiro sou formado na PUC de Campinas, em engenharia ambiental, atuo aí na área de infraestrutura e engenharia civil já faz uns 5 anos, né? Trabalhei em escritórios escritórios de arquitetura e de engenharia civil, trabalhando com projetos urbanísticos, memoriais descritivos, de loteamentos em geral. Trabalhei também com projetos de terraplenagem e drenagem pluvial na Acert, projetos de treinamentos em Campinas. E hoje eu sou proprietário, sou empresário em Campinas, conduzo aí diversos tipos, né, de serviços voltados a BIM e infraestrutura, como treinamentos e projetos, desenvolvimento de projetos, além de consultorias também, tanto em loteamentos quanto em rodovias. E agora a gente está surgindo aí com serviços voltados a modelagem 3D, maquete eletrônica, etc., que é um assunto que eu vou mostrar um pouco aí para vocês. Objetivos da palestra é conhecer sobre o estudo de casos e desafios, né? Então vou abordar aí os desafios de cada projeto desenvolvido na Prospecad, especificamente 2 principais projetos, em que eu vou mostrar inclusive os DWGs, os projetos desenvolvidos no software, especificamente no Civil 3D. Entender como funciona o workflow BIM, Building Information Modeling, aplicado nesses estudos de casos. Quais foram os softwares, né, e como a gente integrou os softwares dentro de um processo de trabalho com as disciplinas BIM e engenharia. Como praticamos o workflow dentro de um projeto básico. Então, isso que o pessoal daqui hoje quer saber mesmo, o bruto, né, do software, né, como executamos toda essa linha de trabalho, né, e como coordenamos a equipe para a execução de trabalho dentro dos softwares, né, integrando os softwares e integrando arquivos, né, de projeto e de acabamento. Vamos conhecer também resultados gerados através de softwares e entender as vantagens e retornos financeiros. Então, os 2 estudos de casos foi o TC01, São José dos Campos, e o loteamento Nova Escalada, em Santa Rita, no Maranhão. São áreas distintas, né, em que a gente tinha em uma área reduzida, mais reduzida que a outra, né, uma 55.975 metros quadrados, enquanto a outra tinha 82 hectares. Inclusive esta, de Nova Escalada, a gente teve um destaque na Autodesk Excelência Infrastructure Awards. Bom, do que aborda aí relativo ao TC01, aí a gente entra na questão dos desafios de engenharia, né, em que a gente tinha aí exigências da Caixa Econômica Federal para a gente atender dentro dos projetos, né, relacionados à patamarização, né, e arrimos com meio metro, entre meio metro a 64 centímetros. Os perfis de arrimos tiveram que ser quantificados no AutoCAD para a gente minimizar o orçamento em obra. Tivemos que realizar compatibilização, diversas compatibilizações e revisões com a arquitetura. Tivemos que focar no equilíbrio de terra
para a movimentação de terra, para a gente ter um custo menor, um orçamento menor para a obra. Tivemos que respeitar inclinações máximas e mínimas, né, em que, no caso do TC01 especificamente, as mínimas foram 0,5% e as máximas quase que não chegou a isso, né, mas a gente tinha 12% de grade para ser respeitado. A interferência da terraplenagem APP, então tivemos que fazer estudos de contenção com arrimos entre a área que a gente aplicou interferência, né, entre a área que a gente interviu para a terraplenagem e o terreno natural do vizinho. E tivemos que atender também o máximo de inclinação para as rampas de 10%, né, para estacionamento do carro chegando ao lote. Então esse projeto baseadamente foi para um projeto de casas típicas brasileiras, né, mais simples. Nova escalada, já um padrão um pouquinho mais elevado, a gente teve questões aí para serem resolvidas relacionadas à drenagem pluvial. Então a gente teve questão de alta pluviosidade e topografia, né? A topografia era bem plano, que interferiu na drenagem, um acúmulo de água frequentemente ocorrido nesse tipo de situação. As perfis de galerias em sentido longitudinal, tivemos que projetar todos os perfis no sentido longitudinal, conforme fizemos a terraplanagem das ruas, e inclusive eu faço uma ilustração aqui nessa figura. Vocês podem perceber que a gente faz um projeto longitudinal da via até chegar à bacia de detenção, e a tubulação acompanha a terraplanagem dessa rua, dessa via, né? E tivemos que projetar as bacias de detenção, que foi uma solução ambientalmente viável, pois a gente não descartou a água diretamente para a hidrografia. Bom, aqui eu estou falando um pouquinho sobre o BIM, né? A gente não aplicou o ciclo de vida inteiro do Building Information Modeling, né? Que é desde da análise em campo, análise preliminar, projeto básico, até a integração de estudos orçamentários, né, para minimização de gastos em obra, que chama aí 4D, né? No caso aqui a gente aplicou algumas partes integrantes, né, desse Building Information Modeling, que foi a coordenação, a precisão, a compreensão e a decisão. Tá? Vamos ver para cada tema desse, aonde a gente aplicou cada tema desse. Bom, aqui eu falo um pouquinho aqui sobre o BIM, né? Então, temos aí um processo integrado que possibilita que os arquitetos, engenheiros, construtores, proprietários explorem e validem digitalmente as características físicas e funcionais essenciais de um projeto antes de concretizá-lo. Então, foi mais ou menos isso que a gente quis representar, né? Trazer para vocês, que é uma representação em 3D daquele estudo que desenvolvemos no Civil 3D e que levamos para o InfraWorks. Nos estudos de caso, utilizamos BIM para análise, simulação e compreensão tridimensional do conceito de empreendimento, trazendo a noção de como o projeto seria implementado em loco, né? Então, tanto a análise quanto a simulação, compreensão, a gente aplicou em diversas etapas do nosso trabalho, e que eu vou mostrar na sequência. Quais foram os produtos e suas disciplinas de engenharia? Dentro do AutoCAD Civil 3D, executamos aí o projeto de terraplenagem e drenagem pluvial. No Autodesk Storm and Sanitary Analysis, fizemos o dimensionamento da drenagem pluvial, e no Autodesk InfraWorks, o modelo conceitual em 3D. Aqui algumas imagens de cada fase em que a gente passou dentro desses determinados projetos, né? Então, tínhamos aí dentro do Civil 3D o urbanístico e a topografia, sendo que o encaixe dessas duas informações, essas duas camadas de informações, e conseguimos aí levantar
os perfis topográficos de forma fácil e automática, né? As cotas altimétricas em pontos estratégicos dentro do terreno, para fazer uma análise desse terreno antes de chegar ao projeto de terraplanagem. Já no projeto de terraplanagem, dentro do Civil 3D, aplicamos aí o projeto e simulação, né? Então a gente desenvolveu o projeto sempre levando a questão de simulação dentro do Civil 3D. Então lá a gente consegue fazer diversas simulações, a gente ajusta o grade, né? Rebaixa, eleva o grade, ajusta a inclinação, ajusta amarrações, cruzamento entre as vias. Feature lines, a gente modifica as cotas da feature lines, e aí com isso a gente consegue ter uma análise final de volume. E esse volume a gente foca sempre para encontrar um equilíbrio de movimentação de terra, em que, considerando o empolamento, a gente tem aí um saldo interessante para compensação de terra. Tá? Então todo esse trabalho, simulação, foi desenvolvida dentro do Civil 3D. Dentro do Civil 3D ainda fizemos o projeto de drenagem, né? Não na íntegra, mas desenvolvemos aí a rede pluvial com os diâmetros mínimos, só que traçando o caminho dessa rede para então depois levar para o storm, né? Então, dentro do projeto de drenagem, fizemos inclusive também as bacias de contribuição em que a gente tem com isso análises para saber aonde a gente vai introduzir os PVs e as bocas de lobo. E depois de fazer essa análise do tamanho das bacias e da locação, né, da localização, da posição de cada estrutura, structure do Civil 3D, conseguimos então levar todo esse material para o Storm Sanitary Analysis. Dentro do Storm Sanitary Analysis também trabalhamos com a simulação, ou seja, a gente consegue primeiro determinar quais são as equações hidráulicas e hidrológicas, né, como método racional para encontrar vazão, tempo de concentração através do Kirpich, né, dos talvegs vindo do comprimento e inclinação dos talvegs já oriundos, né, do Civil 3D. A gente conseguiu ajustar diâmetros e ajustar inclinações dos tubos amontantes, tubos ajustantes, para poder verificar se aquele tubo era compatível com um acúmulo da água que estava chegando na tubulação. No Autodesk InfraWorks, conseguimos então levar a superfície modelada de terraplenagem final do Civil 3D para fazer uma modelagem mais perfeita, vamos dizer assim, né? Mais bem definida no InfraWorks, em que lá a gente introduziu diversos blocos para a colaboração aí do nosso modelo. Bom, aqui é um pouco do nosso workflow BIM, etapas as quais a gente passou. Aqui a gente não é só um esboço, né? Na verdade, então, para eu poder mostrar para vocês, eu vou abrir aqui o software, pegar esse DWG e mostrar como basicamente é coordenada todo esse processo de trabalho no Civil 3D. Então o que ocorre é exatamente o seguinte: lá na Prospecad a gente recebe os arquivos da topografia do urbanístico e lá dentro a gente já emprega um conceito do BIM, que é a análise, ok? Através de perfis, spot elevations, como eu tinha dito. Dentro do Civil 3D, ainda na etapa de topografia, a gente faz a análise, né, também, e cria a superfície primitivo e rebaixado, né, que é a superfície natural e a escavada 20 centímetros, 30, e depende do solo da região. Ainda no AutoCAD Civil 3D, a gente começa a desenvolver o projeto de terraplenagem. Então, por shortcut, por XREF, né, levamos essas entidades, Surface e o DWG, como uma máscara, né, para a gente poder aliviar o tamanho do arquivo, ganhar desempenho no desenho, né, do software, e gerar os shortcuts, né, as entidades importantes para iniciar o nosso trabalho. Então, sobre essas entidades,
E sobre essas entidades Surface sobre o XF, conseguimos desenvolver os alinhamentos e os perfis, né, como eu estou dizendo aqui. Então, conseguimos aí desenvolver, através dos alinhamentos e perfis, ruas, fundos de quadras, arrimos e seções. E em Surface, conseguimos criar curvas mistas e comparação. Essas são as principais entidades que a gente cria referências externas também, shortcuts, para os acabamentos. Sendo que essas pranchas são solicitadas, são aceitas no GraProAB, que é a terraplenagem e implantação das vias, perfis longitudinais das vias de circulação, seções transversais do empreendimento em planta, seções transversais do empreendimento em corte, mapas de declividade, mapa de comparação e cálculo de volumes, arrimos em planta e perfis arrimos tabela de áreas. Inclusive um pouco desses acabamentos eu vou mostrar para vocês adiante, quando a gente chegar aí nesse assunto. Depois a gente passa por uma revisão, né, particularmente pela minha pessoa, né, eu reviso todos esses materiais para verificar incoerências. E aí, quando a gente tem essa aprovação interna, a gente consegue então exportar para AutoCAD. Por que só nesse momento a gente exporta para AutoCAD? Porque todas as entidades estão integradas. Porque todas essas entidades estão integradas. Então, caso eu venha alterar, por exemplo, aqui, se você tem uma equipe de topografia, você pode muito bem fazer uma revisão da sua topografia, inserindo mais pontos dessa topografia, e automaticamente esses pontos já vão ser considerados no projeto de terraplenagem, projeto principal, quando o projetista estiver trabalhando nesse projeto. Porque qualquer alteração que você faz em uma entidade que esteja interligada entre os arquivos, automaticamente essa entidade é atualizada dentro do arquivo do projetista, no caso. Então, cabe ao projetista fazer novas análises para ruas, simulações, né, para vias das ruas, fundos de quadra, arrimos, seções, e automaticamente as surfaces serão atualizadas para curvas mistas e comparação. Então, também está diretamente ligado às pranchas de acabamento. Então, qualquer alteração que é feita no projeto de terraplenagem é rebatida, né, refletida aqui nas pranchas de acabamento. Então, vamos supor, alterei alguma rua, o alinhamento horizontal dessa rua no projeto principal, ela é alterada automaticamente no projeto, nas pranchas de acabamento. Por isso que tem essa amarração, vamos dizer assim, e só após a conclusão, né, da revisão, a gente consegue exportar para AutoCAD, que quando ele perde essas entidades e transforma tudo em entidades CAD, para então a gente ter entrega para o cliente. Bom, essa referência externa de shortcut de XREF, a gente consegue também transferir para o projeto de drenagem. Então, qualquer alteração feita na superfície curvas mistas, que é essa superfície que é linkada no projeto de terra de drenagem, além das ruas, também é refletida no projeto de drenagem. Então, as pipes, as structures, as catchments podem ser novamente analisadas dentro de um novo cenário de superfície, e de um novo cenário de vias longitudinais, né? Também nesse caso conseguimos fazer os shortcuts e os XFs para os acabamentos. Vocês percebam que esse XF é um comando do CAD, mas ele é muito importante. Se a gente faz qualquer alteração na base principal de arquitetura, essa é refletida para todos os outros arquivos em que nela estão ligados. Tá? Então, dentro do AutoCAD Civil 3D no acabamento de drenagem, a gente tem listas, né, as pranchas, a bacia de contribuição, implantação da rede, perfis das redes, detalhes das estruturas e memoriais de cálculos. Inclusive o memorial de cálculo especificamente é gerado dentro do Storm, exportado diretamente do Storm. Também estão interligadas a essas entidades, né?
Então aqui também a gente tem o mesmo processo. Então é revisada, né? Depois de revisada a gente exporta. Antes da exportação, logicamente, a gente passa pela etapa do Storm, porque quando a gente projeta as pipes e structs, a gente projeta em diâmetros mínimos para esses poderem ser simulados no Storm Sanitary Analyze. Dentro do Storm Sanitary Analyze, a gente faz a simulação e volta através de XML, né, ou basicamente a gente faz por XML para o Civil 3D, em que a Pipe Metric é deletada para ser inserida essa nova Pipe Metric contendo já os diâmetros dimensionados. Ok? Bom, aqui no final, quando a gente já tem o projeto de terraplenagem e drenagem solucionado, né, definido, a gente exporta para as entidades XMLs como curvas mistas, né, que é aquela junção do primitivo com a terraplenagem, as pipes e as structures, para Autodesk InfraWorks, em que lá a gente faz toda a parte de modelagem, que aí entra no assunto de compreensão dentro do Environment Information Modeling, antes da entrega para o cliente. Então, resumindo o que a gente viu dentro do workflow, quais são as principais ferramentas usadas para integração dentro da equipe de paratopografia recebida, urbanístico e projeto de terraplenagem? Foram as ferramentas XREF e Data Shortcut. Quais foram as principais ferramentas usadas para integração entre projetistas e desenhista de acabamento para a terraplenagem? Foi também o XF Data Shortcut. Quais foram as principais ferramentas usadas de integração para integração dentro da equipe, entre o projeto de terraplenagem e drenagem pluvial? Também XF Data Shortcut. Quais foram as principais ferramentas usadas para integração dentro do projeto de drenagem entre o Civil 3D e o Storm? O Export STM, o Import XML, né? Que o Export STM ele faz a exportação da Pipe Network para o Storm e o Import XML faz o inverso. Quais foram as principais ferramentas usadas para integração entre projetistas e desenhistas de acabamento para drenagem? XREF e Data Shortcut. Qual foi a principal ferramenta usada para integração entre Civil 3D e Autodesk InfraWorks para maquete eletrônica? Export Land XML. Você pode também trabalhar, lembrando, com o Export IMX. Então vamos ver todo esse vídeo do processo, vamos ver esse vídeo de todo o processo evolutivo dentro desse workflow, focando principalmente nas ferramentas que fazem a integração das etapas de trabalho dentro do Civil 3D e da integração, né, entre o software Civil 3D com InfraWorks e Civil 3D com Storm Sanitary Analyze. Bom, então aqui com as curvas de nível conseguimos criar, né, a superfície de terreno natural, selecionando as curvas de nível e dando um Enter. A gente tem a interpolação já com base nessas curvas de nível. Depois a gente faz a criação do rebaixado, né, em que
na definição dela, conseguimos primeiro colar a terreno natural e depois rebaixar essa superfície. A diferença que a gente quer em metros, que seria 20 centímetros. Ok? Então essa é a etapa de análise dentro do Civil 3D, na parte de topografia. Bom, então aqui, o que a gente está fazendo? Com uma template específica, logicamente, conseguimos aí analisar o caimento da água dentro da superfície. Para a gente fazer um estudo aí inicial de como seria a nossa terraplenagem para escoamento da água pluvial. Ok? Aqui é o momento em que a gente cria algumas spot elevations para a gente verificar as cotas desse terreno. Também contribuindo aí para um estudo inicial aí da terraplenagem. Além também do Kick Profile, que a gente cria uma polilinha e verifica aí qual a situação do terreno natural em relação ao posicionamento aí da nossa polilinha, em que ela cruza aí o terreno natural. Onde existem pontos altos, onde existem principalmente pontos baixos aí nesse terreno. Okay? E aí esse é o momento em que a gente já traz o XF. Né? Inclusive é até interessante se trazer o XF antes, né? Para você ter uma ideia mais ou menos aí do desenhado, né? Pela arquitetura. Bom, aí a gente chega na etapa aí da criação dos shortcuts entre a topografia e a terraplenagem. Então a gente está aí na etapa de topografia para criar os shortcuts dessas superfícies, para a gente depois criar as referências dos mesmos, né, dentro da terraplenagem. Então a gente está fazendo então um compartilhamento de dados para a gente ganhar desempenho no nosso software, consequentemente na máquina. Tá, então criamos aí toda o passo a passo do shortcut, né, setando a pasta de trabalho, criando as referências. Okay. Então aí ele permite então criar as referências depois que a gente fez todo o processo. Elas estão listadas aí. Então vamos abrir uma template, né? Criar um arquivo de terraplenagem com base em uma template em que a gente já tem as configurações que a gente está habituado a trabalhar. Então a gente já está aí, lembrando, na etapa de projeto e simulação. Criamos aí a terraplenagem, criamos o rebaixado, perdão, o terreno natural rebaixado. Okay. E também trazemos a arquitetura como XF. Bom, conseguimos então criar os alinhamentos a partir das polilinhas criadas no XREF, né? Que são as vias propostas pelos arquitetos. Damos o sentido do estaqueamento e os estilos de apresentação do alinhamento, além da criação, né, do perfil topográfico carregando como base a superfície do primitivo. Isso serve para todos os alinhamentos. O estudo do grade, fazemos aí um ponto de inserção na estaca inicial e final.
certo? E depois criamos aí um ponto de interseção vertical na qual a gente deve basicamente aí seguir o terreno e criar as curvas verticais que foram criadas aí, parábola. A assembly, a gente cria diversas assemblies, né, dependendo aí das seções de transição, né, seções tipos das nossas ruas, para a gente poder ir criando um modelo tridimensional do nosso arruamento dentro desse loteamento, dentro dessa terraplenagem. Definimos aí a largura, a profundidade, a altura da guia, entre outros fatores. E definimos aí a largura da calçada. Criamos aí os taludes, né, necessários para o projeto. E aí, nesse caso, concluímos aí a seção tipo cheia, que vai derivar todas as outras seções tipo. Com todas as seções criadas, criamos o corredor, definindo os targets desse corredor, dependendo da variação da largura dessa rua, né? Aqui estamos fazendo o projeto da interseção, em que a gente criou aqui o alinhamento da guia para seguir as cotas do terreno da via principal e secundária. Ali vocês podem ver no cantinho que fizemos o target, né, relacionado à diferença da largura da rua. E aqui a gente vai definir os targets para encaixe da interseção. Agora o fundo de quadra, que a gente encontra, né, as duas cotas início e fim da rua principal e a rua secundária. E aí fazemos aí o projeto desse fundo de quadra. Com isso, o Civil 3D, depois que a gente criar a superfície, que vai ser nesse momento, certo? Por definição top, em que a gente não considera a escavação da caixa de pavimento, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai interpolar todas as partes necessárias, onde você fez a rua em relação ao fundo de quadra. Então aí a gente tem um projeto básico, né, do nosso exemplo aqui da palestra. E a gente cria algumas superfícies, são as superfícies importantes para a apresentação em pranchas que vão ser entregues em GraProAB, né? Que é o caso do curvas mistas, em que ele faz a modificação das curvas de nível. E que é o caso também da comparação, que a gente faz a diferença entre corte e aterro. Aí com isso a gente consegue encontrar volumes finais, né? E conseguimos então fazer alinhamentos que servirão como seção transversal do nosso empreendimento. Então criamos aí as seções transversais importantes e aí a gente vai agora para o acabamento. Então a gente faz aí essa transição agora da etapa do projetista para o desenhista que vai fazer o acabamento. É criado novos shortcuts agora com entidades, como eu mostrei no workflow, entidades importantes do projeto, né? Então setamos toda a pasta necessária, né, onde vão ficar agrupados o compartilhamento de dados, né? E esses dados serão exatamente curvas mistas e os alinhamentos e perfis das ruas, das seções transversais e se você tiver arrimos também.
Então aqui eu estou mostrando aqui que eles estão listados ali em Shortcut. E agora eu vou abrir a template de acabamento e vou salvar com base em uma template. Agora puxaremos então curvas mistas, né? E comparação. Aqui basicamente eu vou fazer uma... Logicamente não daria tempo de fazer prancha por prancha, só que eu vou fazer um geralzão, né? Eu estou mostrando aqui um geralzão das entidades principais que vão nas pranchas de acabamento. Aqui então a gente tem a criação dos fundos de quadra. E aqui as seções transversais, né? Então todas as principais entidades que vão ser organizadas na prancha. Então segue aí então, primeiro perfil, né? Logicamente não está na template de acabamento, né? Só para ter uma ideia de como é feito esse processo de trabalho.